Bom dia a todos e todas. Gostaríamos de fazer todos e todas bem-vindas e bem-vindos a essa live, então, de lançamento do primeiro livro digital do CRES 12ª Região com a temática do conservadorismo. O conservadorismo nosso de cada dia. A gestão 2020-2023, coragem e democracia, a certeza na frente, a história na mão, do CRES 12ª Região de Santa Catarina, tomou a resistência ao conservadorismo como pauta central na dinâmica de trabalho das comissões e também no diálogo com a categoria profissional. Compreender como se estabelece o conservadorismo no Brasil é necessário para que as relações sociais constituídas nesse país sejam também melhor compreendidas e, a partir disso, transformadas. A campanha CRES Debate Conservadorismo traz à baila esta temática, propondo reflexões à categoria profissional por meio da divulgação de frases elaboradas por assistentes sociais. Buscou-se trazer as e os profissionais para dentro da discussão, promovendo a participação dos próprios e próprias assistentes sociais na produção de frases a serem veiculadas nas redes sociais do CRES de Santa Catarina. Considerando principalmente os sinais de avanço do conservadorismo nosso de cada dia, as frases foram analisadas com o intuito de verificar se estavam de acordo com o projeto ético-político do Serviço Social. Ao verificar a qualidade e a quantidade de materiais, idealizamos a elaboração de um livro digital, com o intuito de construir um acervo da campanha, bem como disponibilizar um apanhado dos materiais teóricos produzidos no período da gestão 2020-2023. Identificamos a necessidade de pensar a realidade a partir de constantes acontecimentos, os quais materializam o quanto o conservadorismo se faz presente nesta sociabilidade. Santa Catarina é conhecido por muitas particularidades enquanto estado pertencente à região sul do Brasil. Localizado na fronteira oeste com a Argentina e banhado pelo Atlântico a leste, confere ao estado paisagens ímpares. Porém, um dado do qual não nos orgulhamos é o crescimento do número de células neonazistas no estado nos últimos anos. Isso é preocupante se somado à valorização da identidade europeia, principalmente alemã e italiana, devido aos contínuos processos de imigração ocorridos no século passado. Esse envaidecimento eurocêntrico, que se traduz no reconhecimento da cultura branca europeia, é acompanhada pelo apagamento das identidades dos povos originários e da diáspora africana no Estado. Ao compreender que este elemento acaba por constituir as subjetividades das e dos catarinenses e, portanto, de assistentes sociais que aqui nasceram e trabalham, ou ainda daquelas e daqueles que chegam de outros estados para aqui constituir residência e atuar profissionalmente, é importante que esse tema esteja constantemente na pauta do CRES Santa Catarina. Nesse sentido, a pauta do combate ao conservadorismo anda lado a lado da pauta antirracista. Cabe ao CRES levantar estes temas atrelados ao exercício profissional para que cada vez mais assistentes sociais se desvinculem do moralismo e do conservadorismo, conforme princípios do Código de Ética, na efetivação de um serviço social antirracista e acolhedor de diversidades. É preciso também, a partir da perspectiva de que o conservadorismo não está somente nos outros, mas permeia toda a sociedade e, portanto, todas e todos estamos propensas e propensos a reproduzir pensamentos, atitudes e comportamentos conservadores ou racistas. Por outro lado, é nosso dever nos mantermos atentas e atentos para que não haja reprodução automática de preceitos de forma inconsciente. É preciso estar atento e forte, conforme diz a música, para que cada reconheça em si o conservadorismo nosso de cada dia. Então, meu nome é Simone Dalbello, eu sou conselheira, então, coordenadora da Comissão de Comunicação do CRES de Santa Catarina. Eu sou uma mulher loira, branca, cabelo na altura do ombro. Atrás de mim, então, eu tenho 2 banners de campanhas do Conjunto Cefels CRES. E é com imenso prazer, então, que a gente apresenta essa live hoje para lançar o livro digital sobre conservadorismo, fruto de uma campanha desenvolvida pela Comissão de Comunicação juntamente com as demais comissões do CRES,
onde nós trouxemos os profissionais para conversar um pouquinho sobre essa temática tão importante e que permeia todos os temas atinentes à nossa profissão. Então, já também agradecer a Suelen, que além de ter participado ativamente da campanha, produziu frases, boletins eletrônicos, que também compõem o livro digital, e veio aqui hoje, então, conversar com a gente. A Suelen, então, é assistente social, né? Suelen Bezerra Alves Keller, é assistente social judiciária do TJ Rio Grande do Sul, atuando no Fórum da Comarca de Viamão, no Rio Grande do Sul. Possui doutorado em Serviço Social pela PUC do Rio Grande do Sul, mestrado acadêmico em Serviço Social pela UFP e especialização em Direito de Famílias pela Universidade Regional de Cariri, URCA. Esteve como representante de supervisores de estágio da Regional Sul 1, da ABEP, na gestão Aqui se Respira a Luta, 2021-2022. Tem experiência e realiza pesquisa com ênfase em fundamentos históricos, teórico-metodológicos e ético-políticos do serviço social, política social, conservadorismo e gerontologia social crítica. É autora do livro A Ofensiva do Conservadorismo, Serviço Social em Tempos de Crise, publicado em 2019, dentre outras produções afeitas ao tema. Então, Suelen, muito obrigada por estar conosco nesse momento histórico, onde o CREA Santa Catarina lança o seu primeiro livro digital, com uma temática tão importante. A primeira vez que eu ouvi a Suelen foi num evento sobre envelhecimento, e ela trouxe, então, inclusive, o tema do envelhecimento interligado ao conservadorismo, o que nos mostra que o conservadorismo ele permeia todos os debates atinentes ao serviço social e à própria sociedade, né, na qual nós estamos inseridos. Então, Suelen, o tempo é seu. Muito obrigada e esperamos ter uma boa live. Obrigada, Simone. Eu que agradeço, né, pelo convite. Antes de tudo, quero me descrever. Eu sou uma mulher latino-americana de pele clara, tenho olhos e cabelos negros e cabelos longos. Tenho atrás de mim um estante com alguns livros e sou cearense, né? Sou nordestina e estou aqui no Rio Grande do Sul há 8 anos, seguindo minhas pesquisas, trabalhando como assistente social também, como a Simone falou, no Tribunal de Justiça, que é também uma instituição extremamente conservadora, que me provoca todos os dias a pensar e se fazer profissional nos muitos espaços em que nós estamos inseridos, né? Quero mais uma vez agradecer o convite do CRES, parabenizar vocês pela publicação desse e-book que sintetiza de alguma forma o destaque que o CRES está dando a um tema que precisa ser muito debatido entre nós, né? Sobretudo nos períodos recentes que observamos tantos retrocessos no campo dos direitos sociais que impactam a luta da classe trabalhadora dentre esses trabalhadores e trabalhadoras, nós assistentes sociais, né? Eu inicio o breve texto que contribui no e-book afirmando que a atualidade da discussão acerca da influência do conservadorismo é incontestável, né? A atualidade de se falar sobre esse tema, pelo menos de junho de 2013 para cá, se torna quase que uma obrigação para nós assistentes sociais, né? De lá para cá nós vimos uma vigorosa ascensão do conservadorismo que se mantém vivo, se mantém presente no cotidiano de todos nós, né? A origem da profissão é vinculada ao conservadorismo religioso de viés católico, e ainda que nós tenhamos vivido um movimento de reconceituação que culminou numa virada da direção política do serviço social, o espectro do conservadorismo ele sempre esteve presente no desenvolvimento do serviço social brasileiro, em alguns momentos com maior retração, outros com maior recrudescimento. Mas para que a gente possa entender esse conservadorismo que está presente no serviço social, mas que não é próprio dele, a gente precisa superar um pouco essa visão endógena, né? Não pensar o conservadorismo apenas na sua vinculação com a origem da profissão, com a história da profissão, mas de como a nossa profissão sente as repercussões do quadro conjuntural e histórico brasileiro, das heranças históricas, né, em um país extremamente elitista, patriarcal, racista, com
muitos elementos que permeiam o que nós podemos chamar de conservadorismo hoje no Brasil. Né? E eu, como assistente social que estou inserida em campo, e como eu disse, numa instituição extremamente conservadora, mas que também dialoga com o âmbito acadêmico, para mim, a provocação principal para pensar sobre esse tema, observar esse tema, são as contradições que permeiam o meu espaço de trabalho. E, certamente, no espaço de trabalho de vocês também, o conservadorismo é um dos principais temas que tem permeado o nosso cotidiano, o nosso trabalho no dia a dia, e, inclusive, a nossa atuação profissional também, né? Tem tido repercussões também nisso. Mas, antes da gente continuar falando sobre essa vinculação entre conservadorismo e serviço social, acho bem importante dizer, né, partir desse ponto de o que é conservadorismo, o que nós estamos tratando aqui como conservadorismo, né? Eu, particularmente, eu penso que nós não podemos falar sobre conservadorismo enquanto uma teoria abstrata, uma teoria meramente abstrata, que teve a sua origem como resistência à Revolução Francesa, com os escritos de Burke, ou simplesmente importar, né, conceitos, aplicar conceitos importados de forma automática para a realidade brasileira. Isso pouco vai nos auxiliar a compreender o que nós estamos vivenciando em termos de conservadorismo, né? Alguns autores que se autodenominam conservadores, eles dizem que o conservadorismo ele é uma disposição, um temperamento, uma mentalidade, um instinto humano, né? Uma inclinação natural da mente humana, um estado de espírito deseja a manutenção da ordem, né? Esses autores são o João Coutinho, o Roger Scruton, o Mercadante, são autores que se autodenominam conservadores e cria uma definição generalista para pensar conservadorismo. Não só generalista, mas naturalizante, histórica, de que seria algo nato a todos os seres humanos, né? Falar de disposição conservadora na minha fala vai ter uma relação muito maior com um aspecto histórico do conservadorismo, que se explica pela supervalorização da ordem, das instituições e das tradições, alinhado também a uma aversão por transformações de caráter revolucionário. Porque se lá na sua origem o conservadorismo ele era vinculado a uma resistência à Revolução Francesa, né, e aí pensando numa perspectiva dos países centrais, a mesma coisa, né, porque nós sequer vivíamos feudalismo. Então, o conservadorismo no Brasil ele não fazia uma defesa do feudalismo. Enquanto os países centrais estavam vivenciando o feudalismo, nós estávamos vivenciando o escravismo. E a transição capitalista aqui no nosso país, ela aconteceu pelo alto. Então, os antigos senhores de escravos se tornaram os futuros capitalistas. E hoje, o conservadorismo que nós vivenciamos, ele já se tornou não a negação da Revolução Burguesa, e sim uma confirmação do que é o capitalismo, mas não somente, né? Como eu disse, não se trata apenas de uma aversão por transformações. Para entender esse conservadorismo que nos permeia na atualidade, a gente precisa, reconhecendo a formação sociohistórica brasileira e seus traços conservadores, elitistas, patriarcais, racistas, machistas, precisamos levar em conta também a história recente da realidade brasileira, né? E aí, quando eu falo de história recente, eu tento problematizar a recente eleição do Lula, né, que acaba reativando algumas emblemáticas contradições dos seus governos anteriores, do período 2003 a 2016, que acabaram por dar continuidade às políticas econômicas vigentes desde a década de 90, ainda que, de alguma forma, tenha atendido às necessidades da massa de trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, a gente precisa reconhecer que esse conservadorismo sempre esteve presente na história do Brasil, mas desde, pelo menos, do conservadorismo a uma dimensão quase que gigantesca.
né? E por que isso? Por que junho de 2013, né? Junho de 2013 ele foi um emblemático período de esgotamento do neodesenvolvimentismo. Lula e Dilma que fizeram, de alguma forma, um reformismo fraco, não conseguiu administrar mudanças radicalmente diferentes do neoliberalismo, em termos econômicos, mas conseguiu, de alguma forma, atender necessidades sociais, uma atuação mais voltada ao acesso da população aos direitos sociais, né? E nesse ponto, o que isso tem a ver com o conservadorismo, né? A ausência de mudanças radicais, alinhada a mudanças pontuais em áreas de interesses do grande capital, criaram uma seara favorável à ascensão do conservadorismo, na medida em que, primeiro, não se consolidaram mudanças estruturais que alterassem a dinâmica da própria formação sociohistórica brasileira, essa que nós já falamos, né, conservadora, autoritária e dependente, e as poucas mudanças que ocorreram acabaram, no âmbito dos direitos sociais, do acesso aos direitos sociais, acabaram gerando a ideia de supostas ameaças à segurança dos fundamentos e instituições da sociedade, assim como ao poder dos conservadores. Aqueles autores que se autodenominam conservadores, eles também explicam que o conservadorismo ele é um fenômeno eminentemente reativo, ou seja, os conservadores eles se levantam quando eles sentem que, de alguma forma, a sociedade, as instituições, o poder dos conservadores está ameaçado, né? Então, a onda de protestos de 2013, que começou com uma direção vinculada aos movimentos sociais, de alguma forma afrontava o sistema político partidário brasileiro, mas que acabou repercutindo e gerando uma pulverização de temas, uma pulverização de lutas que deram abertura para que a direita, a grande massa de conservadores, também ocupasse as ruas, né? E isso se seguiu nos anos consecutivos, quando a gente pensa que, a partir de 2014, a eleição da Dilma já foi uma eleição muito apertada. Em 2015, as manifestações pró-impeachment, né? E o processo de desaceleração econômica vivenciado também no último governo Dilma, a ascendência de um moralismo exacerbado a partir daquele discurso anticorrupção, anti-PT, escândalos envolvendo agentes do partido na Operação Lava Jato e a consequente perda da base política, acabaram por repercutir no que nós chamamos de golpe de 2016, né? Então, se tratou de um conjunto de crises, né, econômica, política, moral, e as manifestações populares das direitas nas ruas que culminaram no golpe. E aí nós chamamos golpe porque, mesmo não tendo interferência de um grupo militar ou das Forças Armadas, foi um ato realizado por órgãos do próprio Estado, levado a cabo pelos detentores do poder político, né? Instituições formais em 2016, como o Judiciário, o Legislativo, acabaram empreendendo o golpe. Golpe é porque o crime de responsabilidade pelo qual a Dilma estava sendo acusada, né, pela abertura de crédito suplementar, não foi o crime pelo qual ela estava sendo julgada, já que os votos dos deputados, não sei se você se lembra, né, mas já anunciavam o caráter conservador e golpista da destituição da presidenta, né? Os votos mencionavam Deus, família, nação, corrupção, crise econômica, desemprego, antipetismo, mas quase nada abordando as ditas pedaladas fiscais, né? Então, nós vivenciamos de lá até agora uma desintegração dos direitos sociais, alinhada a um avanço espantoso do conservadorismo, né? E aí eu posso citar muitas regressões ao pensar nessa história recente, né? Partindo desse impeachment da primeira mulher eleita presidenta no Brasil. A gente pode falar da emenda constitucional número 95, que limita os gastos públicos
principalmente no âmbito social. Podemos falar das contrarreformas trabalhistas, previdenciária, a repressão aos movimentos sociais, o assassinato de Marielle Franco, aumento do porte de armas de fogo pelos cidadãos de bem, tendo como um produto um governo inspirado no anticientificismo, no autoritarismo militar. O governo Bolsonaro mostrou para nós a força desse conservadorismo. E se a gente for pensar na pandemia, também na história recente, nós fomos simplesmente brindados com uma política de morte, né? De tempos em tempos, nós estamos vivenciando, né, em momentos ou menor medida, momentos como esse, de grave retrocesso, de um conservadorismo que nós chamamos de conservadorismo reacionário. E aí, pautado, como eu disse, não somente na defesa do capitalismo, né, não se trata da mesma coisa meramente do neoliberalismo, mas chega a banalizar a violência, principalmente contra os ditos inimigos internos, né, que são os esquerdistas, os indígenas, a população LGBTQIA+, o pacto civilizatório que nós tínhamos, os avanços éticos que nós estávamos vivenciando, no âmbito de uma democracia liberal, obviamente, dentro desses limites, mas que estão sendo desfeitos, né? Nós vivenciamos no último governo Bolsonaro, né, um tipo de aliança que, como eu disse, preserva os interesses do capitalismo, e aí com a máxima liberal na economia, mas conservador nos costumes, né? Liberal na economia e conservador nos costumes pode ser entendido como, digamos, um jargão do que nós vivenciamos, né? Por um lado, um neoliberalismo avassalador, retomado, com intolerância às diferenças, um massacre não só a quem pleiteia uma sociedade diferente, se colocando contra uma aceitação social sobre pautas ditas de reconhecimento ou identitárias, né? As pautas de gênero, racial, indígena, ambiental. Então, não se trata de uma mera defesa do capitalismo, mas de um ataque, uma intolerância radical também às diferenças, né? Tudo aquilo que representa o outro, que não é branco, hétero, cis, da região sul-sudeste, é o outro e precisa ser atacado. Se tratam de inimigos internos, né? E todo esse quadro que a gente está falando aqui repercutiu fortemente no nosso cotidiano de trabalho como assistentes sociais, né? Acredito que cada um de nós tem notado, sentido na pele essas configurações, essas repercussões do conservadorismo, até porque nós trabalhamos cotidianamente com as expressões da questão social. Nós precisamos lembrar que conservadores atuando em muitas frentes que repercutem no agravamento das condições de vida das populações usuárias dos serviços que nós, assistentes sociais, prestamos, né, nos serviços públicos. E isso, consequentemente, repercute também na precarização das nossas condições de trabalho, das condições para o nosso exercício profissional. E aí a gente precisa se dar conta de que a profissão serviço social não é uma profissão estática, né? Imaginemos, desde a origem da profissão até hoje, o quanto a nossa profissão avançou, o quanto a nossa profissão amadureceu, não só teoricamente, mas também em termos de organização política, administrativa, e o CRES é um exemplo disso. Mas a nossa profissão, apesar de fincar as bases na questão social, que é insuprimível no modo de produção capitalista, é uma profissão que se transforma conforme a conjuntura, né? A conjuntura política, a partir dos embates que nós, enquanto profissionais, fazemos com as nossas diretrizes, como com as balizas que são demarcadas para nós no âmbito conjuntural pelas políticas sociais. Então, a nossa profissão ela é modificada, por um lado, pela vontade política do nosso corpo profissional, e, por outro, pelas demandas institucionais do Estado, que nos dão balizas para o nosso trabalho no âmbito das políticas sociais, né? E esse tensionamento entre os interesses profissionais e os interesses conjunturais do Estado, ele é um tensionamento que pode indicar qual a direção da nossa profissão, né? Por isso é importante a gente estar atento a esses movimentos
conjunturais da realidade, para que a gente possa, como foi falado no início, ficar atento e forte para conseguir garantir uma direção crítica para a nossa profissão. Então, eu quero sintetizar agora, assim, para trazer um pouco dessa discussão do conservadorismo para o serviço social, alguns elementos que a gente pode notar que o serviço social, de como o serviço social foi influenciado e como o conservadorismo ainda é persistente na nossa profissão, né? Nós temos vivenciado algumas armadilhas na conjuntura contemporânea que diz respeito à influência do conservadorismo, mas de diversas frentes, digamos assim, né? Uma delas é o pragmatismo, por exemplo, o exercício profissional irrefletido, é um exercício profissional mecanicista, cotidiano, sem reflexão, e alinhado a isso, por exemplo, um outro elemento seria a influência do conservadorismo religioso no campo prático, se nós formos pensar, né? E aí não mais aquele conservadorismo religioso que nos tratava a origem da profissão, vinculada à Igreja Católica, mas um conservadorismo religioso vinculado a um fundamentalismo, em especial pentecostal, né? Nós temos vivenciado, e isso diz respeito à própria realidade brasileira, né? Mas isso também tem refletido no serviço social. E se nós formos pensar também no campo da produção do conhecimento, a gente precisa abandonar, ou, no mínimo, refletir sobre também produções endógenas, que não pensam para além do serviço social, ou como se a profissão fosse uma profissão evolutiva, que sempre tivesse, num momento histórico mais crítico, com mais elementos, né? A gente precisa entender que a realidade é dinâmica e o serviço social também é. E não é se fechando numa análise endógena, teoricista, meramente no campo teórico, que nós vamos conseguir entender o porquê que o conservadorismo está, assim, penetrando no serviço social, né? Ainda que haja hegemonia, como eu disse, da perspectiva crítica no corpo profissional, as mudanças nessa relação Estado-sociedade acabam imprimindo um quadro favorável à revitalidade do conservadorismo no seio profissional. E isso diz respeito, como eu disse, tanto ao plano conjuntural, quanto também à própria prática profissional imediatista, psicologizante, individualizada. E aí temos como dar vários exemplos, né? A discussão, por exemplo, do serviço social clínico, que tem ganhado nova força, a ideia de um serviço social, de um retorno à origem do serviço social, como a ideia do serviço social libertário, né? São ideias que, ainda que não tenham ganhado espaço, elas estão vivas, elas estão, digamos, se fortalecendo, e precisamos estar atentas a ela, né? Porque, apesar de não serem ameaças que estão batendo na nossa porta hoje, o Bolsonaro também não era, o bolsonarismo também não era, né? Jamais acreditamos que seria possível ter uma pessoa como ele no maior cargo do Poder Executivo. Então, no serviço social, da mesma forma, precisamos estar atentos a movimentos conservadores internos na nossa profissão. E isso tem uma relação direta também com a própria formação profissional, porque a nossa formação, infelizmente, vem passando pela consolidação de uma lógica educacional fortemente mercantilizada, desqualificada. Nós temos um quadro profissional que foi profundamente modificado e ampliado nos últimos anos, né? E um dos pilares necessários ao enfrentamento do conservadorismo na profissão é pensar em como convocar a todos, ainda que submetida a condições de estudo precarizadas, de trabalho precarizados, mas a se apropriar desse acúmulo alcançado pela profissão nos últimos 40 anos, que inclui também a luta por uma educação pública, laica, presencial, socialmente referenciada, de qualidade, né? Outro elemento que contribui para o reforço do conservadorismo no âmbito profissional é a reprodução irrefletida também da ideia de dicotomia entre teoria e prática, né? Romper com esse ideário, ele
perpassa pela apreensão do real em sua totalidade. E quando eu falo daquele jargão, né? Na teoria, a prática é outra, é um jargão que a gente precisa superar, mas isso não diz respeito apenas aos profissionais que estão em campo, né? Diz também respeito à produção do conhecimento, isso é uma via de mão dupla. Então, além da compreensão dos fundamentos materiais, da situação histórico-social, das demarcações postas para a nossa profissão no âmbito da governabilidade, a gente precisa entender qual é a realidade cotidiana das assistentes sociais que estão em exercício e pensar em como evitar o desmembramento das dimensões da profissão, né? E aí aquelas dimensões técnico-política, técnico-operativa, ético-política e teórico-metodológica, né? Então, a academia também tem se distanciado do terreno de onde se devem partir as reflexões críticas, que é o chão da realidade. Então, se por um lado devemos estar atentas ao pragmatismo no nosso espaço de trabalho, né, evitando tarefas rotineiras, burocráticas, a mera reprodução do que a institucionalidade nos impõe, na produção do conhecimento nós também precisamos fugir de análises endógenas teoricistas. Todo esse quadro acaba por enfraquecer a direção do projeto ético-político. E essa debilidade, ela não depende da vontade política do nosso corpo profissional, mas ela tem relação direta com essa ascensão do conservadorismo que nós estamos falando desde o começo aqui, né? E já caminhando para a finalização, mas não menos importante, outro elemento que contribui para o reforço do conservadorismo na nossa prática profissional são os desafios nos âmbitos das políticas sociais, né? Nós estamos vivenciando uma retomada devastadora do neoliberalismo, mesmo com a vitória do Lula, né, e a derrota do Bolsonaro. Nós temos muitas coisas para serem reconstruídas. Essa reconstrução, ela não vai ser simples, ela não vai se dar de forma sem embate político, né, sem disputa política por esses espaços. Então, o desmonte nas políticas sociais é algo que dificilmente nós vamos conseguir superar em pouco tempo, né? E como resultado disso, nós temos vivenciado desemprego, precarização, enfim, a contenção de investimentos no campo social traz repercussão para as assistentes sociais, que hoje são um grande número de profissionais no mercado também, né? Então, essa redução de postos de trabalho alinhado àquela lógica, e aí no sentido da racionalidade neoliberal, voltada para que tanto os benefícios sociais são ofertados para a população merecedora, reduzindo os programas, as políticas, também assistentes sociais têm se imbuído dessa lógica de merecimento, da competitividade, do empreendedorismo, da disputa, e isso tem forjado profissionais que atuam muito mais no mantenimento da ordem capitalista vigente e dessa racionalidade meritocrática, digamos assim, do que com a construção de uma visão ampla de política social, de totalidade, né, de superação, inclusive, dessa ordem, dessa lógica. E aí, pensando o que fazemos diante disso, né, desse quadro tão aterrorizante? Como eu disse em algum momento da fala, a nossa profissão, ela também tensiona, né? Nós somos uma profissão em que o viés político ele é extremamente importante e diz respeito ao próprio reconhecimento do serviço social nos seus espaços. Então, nós precisamos tensionar mesmo, né, a direção profissional, as formas de consciência social que estão em disputa dentro da nossa profissão, e aí formas de consciência social conservadoras e críticas, né, tentando dar respostas mais qualificadas, mais críticas ao que nos é demandado pelo Estado, ao que nos é demandado no âmbito institucional, né? E aí a saída não está simplesmente na defesa desse discurso, mas também em vontade política organizativa,
né? E aí a gente precisa qualificar espaços socioocupacionais a partir de construção de estratégias reais, materiais, partindo de cada realidade, para o enfrentamento dos percalços cotidianos que cada um de nós vivencia em seu espaço de trabalho, né? E, por outro lado, produzir conhecimento também acerca desse conservadorismo, desses limites, desses desafios, que faça as mediações necessárias para a compreensão dessas demandas, né? E aí, isso a gente está falando de formação permanente, aí eu parabenizo mais uma vez o CRESP por estar criando esse espaço, essa possibilidade, né, de produzir conhecimento, de sistematizar um conhecimento e de criar um espaço de formação que permite essa integração de um debate importante para o serviço social enfrentar esses desafios que, digamos, resistir a esse avanço conservador, né? Atender tanto às novas exigências da nossa atuação profissional, e aí, a partir dessa mediação com o poder estatal, mas também lutar pela ampliação dos direitos sociais, despertar a inconformidade nos usuários e usuárias dos serviços que nós prestamos, né? Sem perder de vista a ideia de construção de uma nova forma de sociabilidade. A retirada do Bolsonaro é somente o primeiro passo de tantas lutas que ainda virão, né? E ainda que a gente lamente o aprofundamento de tantas mazelas faladas aqui e vivenciadas na pele por cada uma de nós, o atual momento histórico ele é elucidativo ao escancarar quais são os desígnios da classe dominante, quais são os interesses dessas classes dominantes, que aniquilam a vida, precarizam a nossa existência em nome de uma incessante acumulação de capital. Então, nós não podemos subestimar esse arranjo conservador que pode representar uma derrota histórica para nós, né? Nós, e aí quando eu digo nós que nos colocamos nessa direção crítica, não só nós assistentes sociais também, né? Isso pode nos empurrar, mas também a história é movimento dialético, né? E esse quadro ele não é insuperável, o bolsonarismo que ainda persiste não é insuperável, e nós temos a oportunidade de, com esperança, com luta, com organização coletiva, mudar essa realidade e seguir mudando também nossos espaços de trabalho. Tem uma música que eu gosto que fala que é preferível ver cores nas cinzas e a vida reinventar. Então, vamos colorir e reinventar essa nossa história no serviço social e nessa realidade brasileira recente. Obrigada, gente. Muito obrigada, Suelen, pela sua fala. Acho que você traz um panorama muito importante para a gente pensar o serviço social dentro dessa temática. Enquanto você falava, eu lembrei de um trecho de um artigo que eu li essa semana, do José Paulo Neto, e ele diz assim, que um dos traços mais característicos do conservadorismo consiste na negação das dimensões políticas e ideológicas. Não é por acaso que o conhecido pensador lusitano Antônio Sérgio, numa passagem notável, tem observado que aquele que diz não gostar de política adora praticar política conservadora. Trechinho do artigo do José Paulo Neto, e eu penso isso mesmo, né? E também se a gente diz que nós não somos conservadores, se a gente não avalia as nossas práticas profissionais, a gente também pode tender a reproduzir práticas profissionais conservadoras. Então, esses espaços são muito importantes para a gente pensar e repensar a nossa prática e a sua fala, principalmente esse nível também macrosocial enquanto sociedade, né, na qual o serviço social está inserido, atuando nesse âmbito. Então, é um tema que não se finda, né, a gente poderia ficar um tempo aqui falando. A campanha também foi um start desse tema, né, a gente já vem discutindo isso há muito tempo, foi algo que a gestão 2020-2023 pautou muito, né, nas discussões, que resultou agora nesse livro digital, que eu volto a reforçar, é um momento histórico, porque é o primeiro livro digital do CRES com essa temática tão importante que permeia o serviço social desde a sua instituição, né, do seu surgimento. Você queria falar, Sueli, alguma coisa? A fala, só trazer, né, que de fato a fala, ela
foi provocativa no sentido de não simplesmente nós podemos pensar que elementos de conservadorismo nós reproduzimos quando negamos a política ou quando nos afastamos dela, mas também de pensar nesses elementos históricos recentes, mas que também não são só recentes, né? São da própria formação sócio-histórica brasileira, que continua sendo reproduzidas nos dias atuais, e penso que a sistematização dessas ideias, desse trabalho que vocês fizeram, vai dar elementos, inclusive elementos concretos, materiais, para que assistentes sociais possam reavaliar suas próprias práticas, pensar, conhecer do que se trata esse conservadorismo, o porquê desse avanço, né? Acho que quando a gente descobre o porquê das coisas, a gente tem uma direção, a gente consegue dar uma nova direção, um novo caminho e para onde seguir. E o CRES está de parabéns pela belíssima publicação, né? Que está muito bonita, inclusive. Mas que não é só belíssima, é cheia de conteúdo, com artigos importantíssimos de outras autoras que trouxeram nossas reflexões brilhantes, eu já tive acesso, e as frases construídas por todos nós, assistentes sociais, que construímos também os CRES, né, o conjunto Cefes-CRES como um todo. Então, algumas dessas discussões também que eu trouxe, assim, quero dizer, elas estão mais aprofundadas no livro, né, A Ofensiva do Conservadorismo, Serviço Social em Tempos de Crise, que quem quiser ter acesso, enfim, depois pode entrar em contato comigo, a gente tem o Instagram do livro, ou depois nas editoras, mas, enfim, né, essa discussão, como tu disse, continua, ela não se acaba aqui, não se encerra aqui, e ela é uma discussão que nós devemos continuar como uma necessidade mesmo da profissão, uma necessidade histórica desse momento, permanecer atentos e discutindo e pensando do que se trata esse conservadorismo e quais as implicações dele para o serviço social, para a nossa direção crítica, para o nosso projeto ético-político, e até que ponto esse conservadorismo pode ou não tensionar essa direção do serviço social, né? Acho que a gente precisa se preocupar com isso e estar atentos a isso também, tá bom? Perfeito, Sueli. Acho que negar o conservadorismo é a gente estar aí alimentando práticas conservadoras. Então, a gente precisa, sim, discutir sobre conservadorismo. Com certeza continuaremos a discutir, né? Como eu falei, o tema não se finda, outras campanhas serão produzidas. Então, a gente queria convidar toda a categoria profissional para acessar o e-book, né, o livro digital. Ele já se encontra, então, nas nossas redes sociais, no site, ele já está disponível para acesso. É o primeiro livro digital de muitos que o CRES Santa Catarina pretende produzir. Então, convidar realmente a todas e todos os profissionais para acessar. Ele é um documento não só técnico, né, para a nossa atuação profissional, mas também teórico, onde a gente problematiza algumas questões que vão também fundamentar a nossa prática e a nossa visão de mundo também. Então, também aproveitar esse momento para convidar todas e todos os profissionais para as atividades alusivas ao Dia da e do Assistente Social, que vão estar ocorrendo aqui no estado de Santa Catarina. Então, contatem o seu Nucres, se aproximem, né? Como a Suelen falou, todas e todos nós somos CRES. Essa campanha veio mostrar um pouquinho isso, né? Com as frases das e dos profissionais que tiveram espaço para a gente discutir juntas e juntos essa temática tão importante do conservadorismo. E esse ano, então, a temática do dia da e do assistente social é justamente serviço social necessário para o Brasil. Então, qual é o serviço social que é necessário para o Brasil? Né? É tudo isso que a gente discutiu nessa manhã hoje. É um serviço social que não reproduza práticas conservadoras, que seja um serviço social antirracista, antimachista, né? Então, que a gente tenha sempre em mente qual é o nosso projeto ético-político, quais são as nossas defesas, e que sim, nós temos ideologicamente uma posição. E a gente precisa defender essa posição na nossa prática profissional. Então, agradecer, Sueli, mais uma vez por você ter estado aqui conosco. Não sei se você quer fazer uma fala final também. Sim, perfeito. Quero mais uma vez agradecer o convite do CRES, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Na verdade, foi uma conversa, né? Eu tentei trazer alguns pontos que eu considero importantes para pensar o conservadorismo hoje e pensar esse conservadorismo também no serviço social, mas a gente continua
discutindo em outros espaços, em outros eventos da categoria, lembrando sempre desse posicionamento, dessa direção, e que é, na verdade, um legado profissional, né? Um legado construído por muitas mãos, de muitas e muitos assistentes sociais que vieram antes de nós, que nós precisamos permanecer na defesa desse legado, né? De uma profissão crítica, necessária para o Brasil, e de que forma necessária para o Brasil, de fato, né? Qual é o serviço social que o Brasil precisa? É um serviço social radical, um serviço social crítico, um serviço social propositivo, criativo, antirracista, antimachista, anticapacitista, defensor do meio ambiente, enfim, é um serviço social progressista, né, e que nós possamos continuar e seguir esse diálogo. Eu agradeço mais uma vez o CRES, o convite foi uma alegria estar aqui com vocês hoje, e continuo à disposição para debates em outros espaços, em outros momentos também. Um grande abraço a todas. Obrigada mais uma vez, Suelen. Então, também informar a categoria que essa é a última atividade oficial, então, da gestão 2020-2023, né, Coragem e Democracia, Certeza na Frente, a História na Mão. Dia 15 de maio, a gente tem a posse da nova gestão, que vai, então, compor aqui a gestão do CRES, né, de Santa Catarina, e com certeza vai dar continuidade aí da melhor forma aos trabalhos iniciados, como a Sônia falou, por outras gestões, né? São assistentes sociais que historicamente vêm lutando e construindo também o conjunto Cefaz-Cres. Então, muito obrigada, desejar um bom dia a todas e todos.